Venho nesse vídeo falar com vocês tudo sobre a prova do Selu que eu fiz em 2021 no método online, como foi fazer essa prova que é presencial no modo online, e ao longo desse vídeo eu vou contando pra vocês se eu gostei ou não, se é mais fácil e se vale a pena ou não. Oi, gente! Meu nome é Stephanie, mais conhecida como Pepe. Eu sou estudante de medicina na UNLP e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, porque eu acredito que os vídeos que eu posto aqui no canal podem te dar algum insight. E para começar, o que é o Selu? De acordo aqui com o site onde é aplicada a minha prova, né, quando ela é presencial, que no caso aqui na minha cidade é no Cefet, eles dizem assim: o Selu é um exame de proeficiência que propõe avaliar a capacidade linguística atual do candidato para ler, escrever e falar em contextos da vida real, ou seja, avalia a competência linguística sem levar em conta os estudos anteriores. E agora que vocês sabem, né, o que é o Selu, a inscrição deles é feita pelo próprio site deles. Vocês entram aqui, Selu, digita lá no Google, né, Selu, e aqui vai aparecer onde você pode fazer a sua inscrição. E depois de feita a inscrição, eles vão te mandando um tanto de e-mail e é por lá que vocês sabem o que vocês vão ter que fazer depois disso. Logo depois de eu ter feito a minha inscrição, eu recebi um e-mail, né, de confirmação de inscrição. E nesse e-mail lá tinha o horário e a data da prova oral e escrita. Que no meu caso, na verdade, eles só me deram a confirmação do horário e da data depois que eu fiz a minha parte escrita. E de uma prova para outra demorou ali mais ou menos uns 6 dias. Então, na última semana dá para você focar somente ali na prova oral. Ah, e uma outra coisa que a gente deve se atentar também, né, para quem vai fazer o Selu, é saber qual o sistema operacional do seu computador, porque não é todos que a prova aceita. Porque para fazer a prova do Selu, você tem que baixar um aplicativo no seu computador, que é um aplicativo que bloqueia ali todas as funções do seu computador quando você começa a prova, para evitar, né, pessoas pesquisarem na internet ou colarem alguma coisa. Então, eles mandam você baixar esse programa. E não é todo computador que aguenta esse programa. Então, se eu não me engano, o Windows, que no caso o meu computador é o Windows, é acima do Windows 8, mas tem que conferir isso. E o Mac também tem algumas especificações também de sistema operacional. E dando um adendo já aqui dessa parte, os requisitos para você fazer a prova do Selu é ter um computador, conexão com a internet, microfone, webcam, né, que seja a webcam já aqui no computador ou aquela webcam que ela é externa, né, que você só configura que conecta, o programa deles baixado e uma conta no Gmail. Mas, gente, não se preocupa com a questão do programa baixado, eles ensinam direitinho, passo a passo, para vocês baixarem ali o programa deles. É tudo bem explicado. Um ponto positivo do Selu é isso, que eles têm vídeo para tudo no site quando você faz a sua inscrição, né? Tem vídeo de tudo, ensinando passo a passo do que você tem que fazer. Eu só tô dando um geralzão aqui mesmo para vocês entenderem como que funciona, né, a dinâmica da prova do Selu. E uma outra coisa, né, gente, essencial é não esquecer de pagar a inscrição da prova, pelo amor de Deus. Na época que eu fiz a prova do Selu, ela foi mais ou menos uns R$500. Hoje ela deve estar um pouquinho mais cara, né, devido ao dólar que foi aumentando. Eu fiz essa prova no meio do ano de 2021, né? Hoje a gente já tá em janeiro de 2022. Então tudo depende ali do dólar. Como eu falei, gente, tudo isso que eu estou falando aqui com vocês vem no e-mail. Então estejam atentos à caixa de e-mail de vocês, porque todas essas informações, e podem ser que venham outras mais, né? Porque todo ano muda alguma coisinha, vem no e-mail. Então não deixem de olhar a caixa de entrada ali de vocês todos os dias. E façam tudo que eles pedem lá, gente, tudo mesmo. Essas foram as instruções da minha prova. Pode ser que agora, né, no próximo Selu, mude alguma coisinha. Então esse aqui é só um geral mesmo para vocês entenderem a dinâmica, entenderem o processo antes, durante e depois da prova. E depois disso, né, depois que eu fiz a minha inscrição, depois de mais ou menos uns 6 dias também, eu recebi ali outra confirmação mostrando ali os meus dados de acesso e o login, que são informações assim essenciais. Ao receber isso, gente, já escreva, já anote em algum lugar, porque você vai usar
esses dados em todos os lugares que vocês foram entrar para fazer a prova do Celu. 4 dias depois eu recebi outro e-mail de confirmação oficial. É um tanto de e-mail, gente, vocês vão ver. E lá tinha todos os meus dados, a identidade que eu pus, e isso é um ponto muito importante, porque o documento que você põe ali na hora de fazer a inscrição é o documento que você tem que mostrar no dia da prova. Porque quando você entra lá na sala do Zoom, a evaluadora faz uma chamada com todos os participantes que estão ali dentro da sala. Aí ela pergunta assim, Stephanie, aí você tem que mostrar a sua identidade e falar o número ali que tá naquela identidade. Então, se você colocou ali uma identidade ou um passaporte, na hora da prova você precisa estar com ele em mãos para comprovar ali que é você, que foi você que fez ali a inscrição. Então, somente para confirmar a identidade mesmo. Depois de 21 dias, eles me mandaram outro e-mail explicando como seria a prova virtual. Já deixando ali, né, no corpo do e-mail o link do Zoom para eu entrar no dia da prova e os meus dados de acesso, né, que era o login e a senha. Além disso, eles dão também alguns passo a passos obrigatórios que vocês têm que fazer no site deles. E sim, é obrigatório. Para você fazer a prova, você tem que passar por todos esses passo a passo. Na minha época, eram 5 passo a passos. Um deles é assistir uma aula no Zoom, onde tinha ali, eu acho que 1 ou 2 avaliadores que explicava como era a prova e também quem tinha alguma dúvida podia tirar ali naquela aula também. E o 5º passo era instalar o programa. Então, antes de você fazer a prova, você tem que baixar esse programa, né? Você não vai deixar para baixar ali um programa no dia da prova, em cima da hora, porque pode dar algum problema. Talvez o seu sistema operacional, como eu falei, não é o certo. Então, você tem que procurar um outro computador, ir na casa de um amigo para fazer a prova. Tem que pensar nisso tudo. Então, o último passo que eu lembro que era o 5º, eu tinha que baixar esse programa. Então, é bem explicadinho, gente. Eles fazem vídeo, é bem simples. Isso vocês não precisam se preocupar. E sem esse programa, você não faz a prova, porque como eu falei, né, no início do vídeo, é um programa que bloqueia todas as outras funções do seu computador. Você não consegue mexer com nada. É uma tela somente da prova e somente isso. Porque muita gente vai colar na prova e isso não pode, né? E essas foram as coisas que eu tive que saber antes de fazer a prova. E agora, falando um pouco mais por dentro da prova, né? No primeiro dia, que foi a parte escrita, eles pedem para você entrar 1 hora antes da prova começar. Porque se tiver algum eventual problema técnico, eles têm ali 1 hora para resolver antes de começar a prova. Então, talvez alguém não esteja ali, né, conseguindo entrar no login, na senha. Então, eles têm esse tempinho hábil ali antes de começar a prova. E, por exemplo, se você tiver, né, algum desses problemas, no e-mail lá e no programa também, tem um botãozinho, que é o botão de suporte. Então, quando vocês tiverem algum problema, é só vocês clicarem lá. Então, é bem intuitivo também. E nos passo a passos, eles explicam isso também. Então, você tem que ficar ali 1 hora esperando a prova entrar com a câmera ligada. E não pode sair, não. Você tem que esperar lá até o horário da sua prova começar. Eu acho que, se não me engano, antes de começar a prova propriamente dita, eles deixam você ir no banheiro. Mas eu não lembro disso, mas eu tenho uma certa recordação. Mas é isso, né, gente? Cada ano é um ano. Após dado o início da prova, que tem duração de 3 horas, você entra no programa com seu login e senha. E lá vai ter, se eu não me engano, 5 atividades. Cada atividade tem 1 hora para começar e 1 hora para terminar, com 35 minutos de duração cada. E como a prova do primeiro dia é majoritariamente escrita, eles pedem para você escrever um tanto de coisa. Em uma das minhas atividades, uma foi um e-mail, outra foi uma carta, se eu não me engano a outra foi uma reclamação, uma outra eu acho que foi um artigo, e na última a gente tinha que escutar um áudio, e nesse áudio o meu foi de um cara falando sobre um tema lá, e aí a gente tinha que escrever o que a gente entendeu ali sobre o tema. Então nessa, né, a gente pode pegar ali o que o cara fala e escrever mesmo ali com base no que a gente escutou. E a minha prova foi basicamente isso, nada muito diferente não dos anos anteriores. Pelo que eu vi, né, pelo que eu estudei ali das provas anteriores que tem no próprio site deles, eu não vi muita diferença não. Já a parte oral, ela é de 15 a 20 minutos, ela é bem rapidinha. Tem 2 evaluadoras na sala, uma vai te perguntando, né, ali as perguntas, e a outra vai anotando o seu desempenho. Primeiro, essa evaluadora que faz as perguntas, ela faz perguntas pessoais. Como você chama, que idade que você tem, com quem você mora, por que você está saindo do país. Essas perguntas assim mais pessoais. A segunda parte da prova oral, ela me apresentou 2 infográficos, onde eu poderia escolher um dos 2.
E um deles foi sobre o WhatsApp, era a regra de grupos do WhatsApp. E era um infográfico, gente, escrito várias coisas. E eu tinha que, tipo, descrever uma imagem, mas falar o que estava dito ali naquele infográfico. E dando ali a minha opinião ali debaixo dos panos. E depois, na parte final da prova oral, como eu escolhi ali o tema sobre grupos do WhatsApp, a gente tinha que criar uma simulação ali em que ela era minha amiga e eu era uma pessoa que queria sair de um grupo. E ela falava assim que eu não poderia sair do grupo porque eu poderia gerar algumas brigas. E aí a gente tinha que conversar sobre isso. Então eu lembro que eu falei assim, não, eu quero sair do grupo porque eu não gosto de grupos, eu estou num momento de muito estudo e grupo me prejudica. E aí eu ficava argumentando coisas assim, o porquê eu tinha que sair do grupo, e ela ficava contra-argumentando comigo, falando que eu não poderia sair. Essa foi a parte final da prova que eu acho assim a mais difícil, sabe? Porque é um bate e volta, ela fala, eu falo. E você tem que entender ali o que ela tá falando pra você dar continuidade ali no diálogo. Agora falando a minha experiência, o que eu realmente achei da prova. Eu não gostei da prova, gente. Eu tive muito problema técnico, sem condições pro tanto de problema que eu tive nessa prova. E aí, quando destravava, eu já tinha perdido ali de 10 a 15 minutos, dos 35 minutos, né, que eles dão ali pra você fazer a prova. Então, eu não tive tempo de revisar, eu não tive tempo de fazer ali a atividade com calma. Imagina, gente, você fazer ali cada questão, perdendo ali de 10 a 15 minutos, tensa, com ansiedade, com medo de ter escrito alguma coisa errada, não poder revisar. Então, eu fiz assim, a prova tensa do início ao fim, o que me prejudicou bastante, sendo um dos fatores para eu não ter passado na prova do Celu. E na última questão, por exemplo, que foi essa do áudio que eu contei para vocês, o áudio não rodava, entrou na atividade e o áudio não rodava. Então, além de eu ter perdido tempo ao entrar na atividade, eu perdi tempo estando dentro da atividade já, porque o áudio não rodava. Então, não tinha como eu saber o tema do áudio sem ouvir. Então, foi assim, péssimo. E tipo assim, pra ficar mais claro pra vocês, como eu falei, cada atividade tinha uma hora de início e fim. Então, por exemplo, se a atividade 1 começava 11 horas, ela terminava 11h35. E se dava o tempo ali, né, 11h35, ela fechava e já passava pra outra. Então não tinha como você voltar. E já na parte oral eu não tive nenhum problema, só demorou um pouquinho pra começar, mas tirando isso não teve nada não. Então, como eu tive muitos problemas, o meu desempenho caiu muito, além de eu ter ficado com ansiedade, né, do início ao fim da prova. Mas acredito assim, que meu espanhol não tava baixo, mas acredito também que tudo tem um propósito e nada é em vão. E como eu não passei no Celu, eu estudei ali mais uns 2 meses para a prova do Ciel, que é considerada mais difícil que o Celu, e graças a Deus eu passei direto. E aproveitando, tem até vídeo aqui no canal falando sobre ele, eu contando como foi a minha experiência, como é a prova, explicando muito detalhadinho como é cada partezinha da prova. Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês verem depois, porque pode te ajudar muito ao decidir ali qual prova você deve fazer. E essa foi a minha experiência, já deixo bem claro aqui que eu não gostei, não foi uma experiência boa. E eu acredito que assim, o Celu, ele é uma prova presencial, e o fato de ter passado para o modo online não foi muito bom. E talvez ele no modo presencial ele deve ser melhor, e eu acredito que seja realmente, porque muita gente me falava que o Celu ele é mais fácil que o Ciel. Então eu acredito que ele no formato presencial ele seja melhor e vale mais a pena. Mas eu não dou certeza disso porque eu não fiz o modo presencial, né? Então eu tenho mais propriedade para falar do que eu fiz no modo online. Mas se vocês quiserem também, eu posso gravar um vídeo aqui no canal comparando as duas provas, colocando ali, né, os dois lados, as duas faces da moeda, pra gente ver ali os pós e os contras de cada uma. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários pra eu saber. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que principalmente eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o like aqui para me ajudar e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.